ganhar dinheiro. Vamos começar com o Pizza Day, cara. Por que você acha que essa data é importante? Ela merece realmente ser celebrada, como a gente faz aqui nos Sócios? Ou, cara, não tem tanta importância Ou a assim? gente só viaja? Não, ela merece, totalmente. Tem 2 pontos que eu acho que fazem dela uma data importantíssima na história do Bitcoin. O primeiro é porque a percepção narrativa em torno do Bitcoin mudou muito ao longo dos anos. E esse momento, quando o Laszlo Hrenietzes gastou 10 mil Bitcoin para comprar 2 pizzas, foi o primeiro momento em que trocou-se Bitcoin por um bem físico, que você tem o registro disso, e foi um ponto de inflexão na história, no capítulo da história do Bitcoin como meio de troca, como moeda, que era uma ideia muito forte que se tinha do Bitcoin lá atrás. E ao longo dos anos, a narrativa, a percepção em torno do Bitcoin foi evoluindo, foi mudando. A gente já falou algumas vezes da metáfora com o mito do navio de Teseu, né? As peças foram sendo trocadas do Bitcoin, a narrativa foi mudando. Hoje tem gente que percebe ele como uma reserva de valor ou como um dinheiro apolítico. E a narrativa do meio de troca, ela não morreu. Stablecoins, eu acho que suplantam a lacuna deixada pelo Bitcoin nessa narrativa hoje. Mas ela tornou-se um capítulo importante da história do Bitcoin que já não é a narrativa mais importante. Então, toda vez que tem Pizza Day, eu lembro que aquilo que a gente percebe como Bitcoin hoje não necessariamente vai ser o que a gente percebe daqui a 5, 10 anos. Esse é um ponto importante. E o outro ponto importante é porque esse evento me faz lembrar que a trajetória do Bitcoin, em inglês os caras falam path dependent, ela depende do caminho, assim. Se você rolasse os dados e criasse um Bitcoin novo do zero, em circunstâncias diferentes, o caminho seria muito diferente. E o Bitcoin seria diferente se ele nascesse hoje do que na circunstância em que ele nasceu lá atrás. O que isso quer dizer? O sacrifício desse cara de abrir mão dessa potencial fortuna para comprar 2 pizzas mudou a história do Bitcoin. Assim como o sacrifício de Satoshi Nakamoto, que deixou 1 milhão de moedas lá paradas até hoje e não encostou. E vários desses eventos que na época talvez a importância deles não tivesse tão clara, no todo, eles formam um caminho que é muito difícil de replicar e que é, para mim, um dos principais fundamentos do Bitcoin, a lenda, o mito, o mistério, né? E esses memes tão curiosos como o meme do Pizza Day. E na tua opinião, Matheus? Cara, eu acho interessante o teu ponto, até que probabilisticamente, de fato, a chance de ter lançado o Bitcoin, mesmo naquele momento, e a gente está aqui muitos anos depois falando disso, é baixa. Uhum. Muitas coisas de baixa probabilidade aconteceram, tipo, não só, por exemplo, do sacrifício dele gastar os 10 mil bitcoins, mas do cara que olhou e falou, cara, eu vou comprar essas pizzas pra esse cara e vou receber esses 10 mil bitcoins, que eu sei lá quanto que isso vale, e vou dar 2 pizzas e é isso. Vale a pena até falar sobre isso, né? Porque o pessoal pensa, pô, o cara da pizzaria fez o que com os 10 mil bitcoins? É um gênio, né? Nunca recebeu o cara da pizzaria. Foi outra pessoa que pegou e comprou as pizzas no cartão de crédito, né? Ele comprou e pegou os bitcoins pra Aí ele. esse cara vendeu, pouco tempo depois. Tava viajando com a namorada de van pelos Estados Unidos e gastou tudo. Você tava falando agora há pouco de gastar dinheiro, né? Esse aí gastou. Essa foi a viagem mais cara da história. Provavelmente. Mas aí vocês falaram, pô, o sacrifício que esse cara fez. Eu penso de maneira diferente. Não foi sacrifício. Porque 10 mil bitcoins não era nada na época. Aí o pessoal fala, pô, ele é um idiota. Eu fico pensando, cara, se ele topou gastar 10 mil bitcoins em 2 pizzas, quanto que ele tinha de bitcoin? Provavelmente muito mais, né? Inclusive, sobre o Satoshi Nakamoto, eu tava pensando outro dia. Você fez um vídeo muito bom sobre quem seria o Satoshi. E agora toda hora alguém acha que descobriu, né? O New York Times, não sei o quê, a pesquisa, o documentário. E eu fico pensando, se eu fosse correr atrás disso realmente, sendo pago por alguém, as primeiras pessoas que eu olharia são as grandes baleias. Porque se o cara minerou 1 milhão de bitcoins e falou, cara, isso aqui fica para trás porque estão chegando perto de mim, não quero que me descubram. Ele teve tanto tempo assim, até agora, né, sem ninguém saber quem ele é. Será que ele não comprou muito bitcoin depois? Comprando nessa época, assim, deixa eu pegar 20 mil dólares e comprar alguns milhares aqui, aí subir um pouco de preço, deixa eu comprar mais alguns milhares. Só tá vendendo agora, por exemplo, que já tem uma profundidade de mercado maior, né, que foi feito, entre aspas, o IPO do Bitcoin, com os ETFs lá nos Estados Unidos, porque a chance do Satoshi Nakamoto, se ele estiver vivo, ser uma das grandes baleias do Bitcoin, para mim é muito grande. Faz sentido. Ele tem tanto que ele simplesmente... Não, ele deixou para trás aqui. Deixou para não valia trás um nada. tanto, Falou, cara, agora eu posso comprar ou minerar de outra forma. Quanto que uma baleia tem hoje? O que se define uma baleia? Eu fiquei É curiosa. subjetivo? Não, acho que tem uma... Eu não lembro se é 1.000, 10 mil, mas acho que Mil tem uma bitcoins? definição. Então, 1.000 bitcoins, cara. 1000 bitcoins. É nada para quem tava comprando lá em 2012, Nada. por exemplo. E quanto Early tá days valendo? do Bitcoin, nos fóruns, você vê o pessoal falando, acabei de criar uma Bitcoin Wallet. O cara, vou te mandar 50 bitcoins pra você testar.
Tipo, já mandava 50. 50 bitcoins hoje vale Loucura. quantos milhões, Eu tenho amor? um Fala print aí. de um concurso de videogame que era assim, primeiro lugar, tipo, $200, segundo, $100, terceiro, 25 bitcoins. Não valia nada, entendeu? Não valia. E esse cara provavelmente perdeu isso, porque como não valia nada, ele não tomava conta direito. Mas você perguntou Sim. sobre valor? Quanto tá o bitcoin hoje? Eu gosto sempre da Deve estar gente... em torno de uns botar, $78 mil, né? Por aí. A última vez que eu olhei antes de entrar aqui, tava por aí. 78? $78 mil. A minha pulga atrás da orelha é, se você é o Satoshi, minerou 1 milhão de moedas, quanto você vai comprar pra ficar de boa, entre aspas? Pra ficar de boa? Tipo assim, minerou 1 milhão. Ah, mas eu vou deixar preservado sem tocar por causa da lenda e vou comprar pra ficar de boa. Essa é a hipótese que você elaborou aqui. Cara, eu acho que na época, pra ficar de boa, acho que ele teria mirado algum número, tipo, um número redondo grande, 50 mil bitcoins. Só 50 mil, só 1,20 não valia nada. 50 mil bitcoin não era nada. Né? Então, mas ele confiava, né? Que ou vai valer muito ou vai ser zero. Então, pode ser muito mais do que isso, entendeu? É. Mas 50 mil já seria uma fortuna gigantesca. Eu não vou ter os números de cabeça, mas se você for olhar um chain, são pouquíssimas entidades que têm, tipo, mais de 50 mil, 100 mil Bitcoin. O Saylor, até agora, Michael Saylor da Strategy, não chegou no Satoshi, mesmo comprando que nem um psicopata, né? Mas acho que até o final do bear market ele chega, né? Ele tá Será? numa velocidade muito grande, cara. Quantos que o Satoshi tem, teoricamente, parado lá, que ninguém É mexe? mais ou menos 1 milhão. Mais ou menos 1 milhão 1 milhão de bitcoins. de Bitcoin. Isso. São 22 mil e poucos endereços diferentes. Uhum. Inclusive, essa é uma discussão técnica que a galera tem também, porque na época, para cada bloco novo que você minerava, gerava um endereço para você receber as moedas. Então, ele tem 22 mil chaves privadas. Uhum. E ele tem que ter registrado isso em algum lugar e ser capaz de acessar tudo isso se for para ele gastar um dia, né? Então, tem muita gente que considera as moedas perdidas só por causa dessa consideração técnica. Tecnicamente é difícil até ele ter tudo guardado e conseguir mexer em todos, né? Faz sentido. Já esqueceu das chaves Não, todas. e não é assim, você tem 20 mil blocos de 12 palavras. Era um endereço Pix aleatório. Uhum. Então tinha lá o 1, 3, J minúsculo, A maiúsculo, W muito menos minúsculo. o Você pessoal trocou um perdeu o W minúsculo por papelzinho, um né? maiúsculo, ferrou, você já não acessa mais, entendeu? Verdade. Então, ele tem essa grana espalhada e, cara, se eu pessoalmente... Ai, gente, já morreu, né? Desculpa, Né? um povo... Não sei quem acredita Eu não que sei. ele tá vivo. Eu não sei se... Você acredita que ele tá vivo? Eu não sei. Eu acho que Tudo ele já bem, morreu. Meu voto, Deus o tenha. Eu acho que olhar as baleias é um caminho, mas eu pessoalmente, se fosse pago não, porque dinheiro nenhum me faria ir Revelar atrás. essa parte. Mas se tivesse uma motivação extraterrena, assim, para descobrir ele, eu acho que tem algumas pistas da época que... Da reserva do Satoshi, eu fui olhar o quanto que as companhias públicas têm hoje. As companhias públicas, todas aquelas listadas, hoje têm em torno de 1.243.000 bitcoins. Sendo que disso, 843 mil são da strategy do Michael Saylor, né? Então, faltam 200 mil bitcoins ainda para ele chegar no Satoshi. Acho que realmente nesse bear market não dá tempo não, porque é muita coisa. E ele até agora só comprou, né? Mas as chances de que ele comece a vender estão aumentando, né? Então, se você pegar os mercados de previsão aí, a chance já está mais de 20%. Acho que deve estar entre 30% e 40% de que ele venda algum Bitcoin até o fim do ano. Até o fim do ano? Nossa. Vou até conferir aqui para não falar besteira, mas sim. Por quê? Eu perdi. É que ele é obrigado a pagar Ah. dividendos agora. né? Ah, entendi. Ele pegou muito Da empréstimo PF, para né? comprar Bitcoin, né? E a empresa dele não gera caixa suficiente para pagar esse empréstimo. Entendi. Ele vai ter que vender pra pagar. Ele já disse no passado que jamais venderia Bitcoin, inclusive ele vai ser crucificado quando ele começar a vender por causa disso, mas em algum momento ele vai ter que vender para pagar os dividendos, né? É. E ele tem falado em vender Bitcoin, a justificativa dele é de que ele pretende inocular, vacinar, imunizar o mercado. Tipo assim, quando ele precisar vender, ele conseguir vender sem que o mercado entre em pânico e o preço colapse. Porque isso seria Entendi. muito ruim para ele também. Se ele vender demais. Ele né? baixa o valor da reserva dele, né? É. E a capacidade dele de conseguir mais dinheiro também. O que o Michael Saylor fez, amor, para você entender? Quando entra esse mercado de baixa, essas empresas que têm muito Bitcoin, elas acabam caindo até mais do que o Bitcoin. Elas ficam abaixo do que a gente chama de MNAV, que é a comparação entre o que ela tem de valor do negócio com o valor do Bitcoin. E aí, o que ele fez para continuar comprando? Ele criou uma ação preferencial. Aqui no Brasil a gente tem também, mas lá fora funciona quase como se fosse um título de dívida, e essa ação paga 11,5% de dividendo ao ano. Para quem gosta de mercado e pega a média de retorno do S&P de longo prazo, fica alguma coisa em torno de 10% ao ano. Então ele paga mais do que o retorno de longo prazo do S&P. Uhum.
E aí, quando o pessoal vai comprar essa ação, compra da empresa, o dinheiro vai para a empresa. E a empresa pode usar esse dinheiro para comprar Bitcoin. Só que ele é obrigado a pagar 11,5% ao ano para o detentor dessa ação. Sim. Então, ele está assumindo uma dívida de 11,5% ao ano para comprar alguma coisa que, na visão dele, tem uma taxa de retorno terminal de 30% ao ano. Ele considera que, por enquanto, ainda vai subir mais do que isso, tá? Mas a taxa de retorno terminal é de 30% ao ano. Uhum. Então, se você pensa e extrapola isso ad eternum, é um baita de um negócio. Sim. Só que tem ano que o Bitcoin vai dar menos 50, tem ano que vai dar menos 40. E esse fluxo de caixa que ele tem que pagar para os acionistas continua existindo. Ele é obrigado a vender para pagar esse fluxo? Não, ele pode vender mais ações, mas pode ser que a atratividade dessas ações diminua, porque o pessoal pensa que não vai ser pago, entendeu? Uhum. Inclusive, eu queria, já pegando esse ponto, e falar do ciclo, né? Vocês acham que a gente vai ver realmente a repetição do último ciclo? Está caminhando para isso, agora que o Bitcoin chegou na média de 200 dias, bateu, está voltando? Ou que, por exemplo, o Saylor tem poder para mudar esse ciclo, devido ao tanto que ele compra, né? Volumes bilionários e também a maneira como ele mexe com o mercado. Poder todo mundo tem, né? Acho que as forças interagem e produzem esse resultado que é o que a gente chama de ciclo quadrienal do Bitcoin. Poder todo mundo tem cada vez mais poder na mão dos institucionais versus do varejão, mas até agora eu não vi nenhuma evidência que me faça desacreditar no tal do ciclo. Já falei isso várias vezes aqui, né? Em momentos passados, a galera pergunta, mas agora o Bitcoin não vai mais subir, ou agora, no ano passado, puta, novo paradigma, o Trump tá abraçando o Bitcoin, vai pra lua, $1 milhão, não vai mais cair. E todas as vezes a gente bateu na tecla de que, pô, até hoje os ciclos obedeceram a variação dos humores, a natureza humana, e até agora ele tá se repetindo à risca. O que você acha, Matheus? O problema dos institucionais é que eles não movem tanto o mercado, né? Eles são ou muito passivos, os ETFs, ou tem uma estratégia muito clara, né? Que eles, na sua maioria, eles são holders. E aí, no final, quem move o mercado? Quem está comprando ou vendendo alavancado? Direcionalmente, então nem são os market makers, os arbitradores. É literalmente compradores alavancados que são, em geral, têm comportamento de manada, Pessoas físicas pouco prudentes. modeladas com comportamento humano, e os mineradores, que aí eles têm um ciclo do negócio deles, que a depender da situação, eles são meio que obrigados a vender ou manter, é o que faz mais sentido lógico e econômico ali a cada momento. E essas duas coisas eu não vejo mudando, assim, pelo menos não agora. Então, tipo, apesar de ter institucional e ser uma novidade no mercado, é difícil você imaginar que vai mudar por causa dos ETFs, esse tipo de coisa, sabe? Porque eles são players, têm um comportamento muito modelável, inclusive, assim, de o que eles vão fazer, né? Não é que eles têm um mandato tão amplo. A gente não tem hedge fund do tamanho dos ETFs operando de uma maneira que não é arbitragem, né? Tipo, Jane Street, Wintermute, todos esses caras operam arbitragem. Ele quer ganhar um pouquinho sempre, com muita certeza. Ele não quer fazer grandes posições direcionais. Então, não sei. Você até tem pontualmente pessoas grandes que viram manchete por causa que vendeu ou comprou, tipo o Mark Cuban. Esses dias ele declarou que vendeu todos os Bitcoin dele. Agora? Acho que foi ontem, Nossa, na baixa? Pois é, né? E aí do outro lado você tem, tipo, a SpaceX botou lá nas informações do IPO deles que eles têm 1 bilhão e pouco de Bitcoin. Então você tem notícias aqui e ali, mas concordo com o Matheus que a galera grande tem um horizonte mais de longo prazo, é um pouco mais imune às oscilações de curto prazo do mercado. E o mercado segue sendo o mercado. O pessoal que quando vê descer um pouquinho, vou vender tudo. Aí Não, depois os o pessoal ETFs começa a subir, começa a comprar e sobe mais ainda. É que o ETF é editado pela pessoa física, né? É? Não só pessoa física, tem institucionais também que são clientes, mas se o preço está subindo, geralmente tem mais fluxo de gente querendo comprar, então eles vão comprar Bitcoin. Se o preço está caindo, então eles são muito mais uma consequência do que alguém que está ditando o movimento. Mas eu pergunto do Saylor, do fundo teria sido antes. Teria sido, acho que até anotei aqui. Julho, agosto. Por aí, julho, agosto. Então será que a gente não vai ver um fundo agora Mais que tarde. seria, né, no período correto, sem alguém muito grande quebrando? O que vocês acham? Dá para acreditar no ciclo? Não dá? Vocês esperam que uma baleia quebre? O que vocês estão esperando agora? O problema é que quando começa um movimento de queda, ele é recursivo, né? Um pouco reflexivo. Então, tipo, o fato de ter um movimento de queda pode fazer com que alguém que está imprudente do ponto de vista de capital quebre, que aí essa pessoa vira um vendedor forçado, né? Que, de certa forma, foi o que aconteceu na FTX.
A Luna, inclusive foi o Mark Cuban que tatuou a Luna no braço. Não, foi o careca, Novo Grátis. Ah, foi o Novo Grátis, é verdade. Muito louco. O cara bilionário tatuou uma moeda que foi a 0 e implodiu o mercado. Já deve estar lá tirando, né? Porque, Ah, deve ter tirado já. porque Não, agora essa tá é uma na loucura. moda. Era de rena. Era. Não sabia Mas- se ia dar certo. Mas, cara, tipo, Luna quebrou, que a Three Arrows Capital na época tava super envolvida com isso, acabou quebrando. Que aí a Alameda tava meio que com esse problema, a FTX teve um problema de saque. O fato dela estar fazendo coisa errada acabou que ficou notável e teve toda aquela confusão da Binance. BlockFi quebrou também. Aí começou um monte de gente quebrar, né? E é louco isso. Tipo, e pode ser uma coisa parecida. Talvez o movimento não é tão grande, mas ele, como na teoria da massa de seres humanos, vai ter alguma firma imprudente que vai virar um vendedor forçado e vai levar a gente para mais uma pernada para baixo. Mas você acha, então, que é estatisticamente provável que a gente veja alguém quebrando nesse mercado? Depende. É um mercado muito alavancado, né? Se a gente. Eu me preocuparia se o Bitcoin, por algum motivo, fosse para $50 mil. Que poderia ter alguém underwater, assim. Mas hoje, o que faria o Bitcoin para $50 mil? Alguém quebrando antes. No sentido de mudar o curso da história, talvez para ponta negativa o Michael Saylor consiga mudar. Por exemplo, se ele começar a vender. Entendi. Faz sentido. Imagina, amanhã ele anuncia que vendeu $1 bilhão de Bitcoin. Ele pode ser um mutante no sentido ruim também. De fazer o ciclo durar mais porque ele vai vender de maneira forçada. Então, eu vou trazer outra. Como é que vocês acham que o Bitcoin vai ser visto daqui a 10 anos, por exemplo? Porque o Felipe falou, nós tivemos várias fases na adoção do Bitcoin. E aí, lá atrás, o pessoal acreditava no que estava escrito no paper do Bitcoin, né? Um sistema de dinheiro eletrônico. Hoje em dia, ainda tem pessoas que pregam isso, que o Bitcoin vai ser utilizado como um dinheiro eletrônico, um meio de troca, por exemplo. Embora stablecoins sejam muito mais interessantes para isso, na minha opinião. E tem essa visão de que não, é um ouro 2.0, é uma reserva de valor. Eu, particularmente, sou muito mais adepto já há bastante tempo da ideia de reserva de valor. Uhum. Eu acho que o Bitcoin ele tem um problema fundamental ao ser usado como um meio de troca. E talvez até por isso não seja correto a gente chamar o Bitcoin de uma moeda. Porque das 3 funções da moeda, né, a gente tem unidade de conta, Uhum. meio de troca e reserva de valor. Qual, na opinião de vocês, é a função mais importante? Reserva de valor. Eu já pensei assim. Porque se eu junto Resposta alguma errada? coisa que tem valor, Hum. eu não tenho a resposta certa, Ah, é uma tá. questão de opinião. Eu já pensei assim, porque se eu tenho uma coisa que mantém valor ao longo do tempo, pode ser que quando eu for negociar com o Matheus, ele fala, não, cara, me paga em real não, porque isso aqui é um lixo. Eu quero Bitcoin. Então ele demanda que eu pague ele em Bitcoin porque mantém valor. Então da reserva de valor, como aconteceu com ouro, viria a questão de se tornar um meio de troca e depois todo mundo usa unidade de conta. Só que há muitas moedas que não são reserva de valor e mesmo assim continuam moedas. Como, por exemplo, o próprio real. Dá pra falar que é uma reserva de valor se ela perde de maneira programada 4% de valor ao ano, se a gente conseguir ficar mais ou menos na meta do Banco Central. Tá. Ou o peso argentino, pior ainda. Então era uma péssima reserva de valor, por isso era uma péssima unidade de conta, que não dá pra fazer conta, porque fica toda hora mudando, mas mesmo assim ainda é meio de troca. Então, para ser uma moeda, só deixa de ser quando deixa de ser meio de troca. Isso não é meio de troca, na minha opinião, não é moeda. Então, o Bitcoin, para mim, é uma reserva de valor. E por que ele não vai ser Qual moeda? foi o que eu disse? Não, você falou que o mais importante é a reserva de valor. Ah, tá. E por que eu acho que ele não vai ser moeda? Porque se eu posso comprar essa pizza num dinheiro que desvaloriza, que é o real, por que eu vou usar o dinheiro que valoriza, que é o Bitcoin? Uhum. Só se eu for um idiota. Igual a gente pensa hoje, olhando pra trás, do cara que deu 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Daqui a 10 anos, alguém vai olhar pra você e falar, pô, você trocou Bitcoin por um corte na barbearia, podendo usar real? Você é um imbecil. Entendi. Entendeu? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. A minha interpretação da visão da escola austríaca sobre a origem do dinheiro, e aí tem vários textos, o Mises fala do teorema da regressão, no mundo do Bitcoin, o Nick Szabo é um cara que já escreveu muito sobre as origens do dinheiro, tem um texto famoso dele que chama Shelling Out, fazendo uma brincadeira com conchas, mas da minha interpretação a teoria se resume à ideia de que o dinheiro não emerge espontaneamente. Na verdade, emerge espontaneamente, mas ao longo de um processo evolutivo. Ele começa, na maioria dos casos, como um bem colecionável, que as pessoas têm, juntam por afeto ou por questões sociais. Porque é dourado e brilha. Tipo isso, que é diferente, tem uma forma bonita. As pessoas começam a trocar isso, então o colecionável vira um meio de troca. Quando ele é aceito o suficiente,
e as pessoas sabem que, pô, vai ser aceito pelo cara que tá lá longe, o cara que tá 10 dias de viagem e tal, ele começa a morfar numa reserva de valor, e aí quando tem uma reserva de valor estabelecida dentro de um espaço grande o suficiente, ele passa a ser usado como unidade de conta. Eu acredito nessa visão evolutiva, o Bitcoin se encaixa bem nela, no começo era um colecionável, na época da pizza, que era um hobby de nerd na internet, antes de ser usado para comprar droga e outras coisas. Aí foi virando meio de troca, hoje a gente está num estágio de reserva de valor, e para mim a função suprema do dinheiro é a de unidade de conta, mas o Bitcoin só vai chegar lá um dia, se chegar, eu acredito que vai, se a volatilidade diminuir muito, porque não dá para você fazer conta com dinheiro que sobe 10, 50%. E aí as pessoas me perguntam, tá, então o final é esse, vai chegar a ser uma unidade de conta. Então eu vou esperar para ver se deu certo para eu ter. Só que se tu esperar até dar certo, não vai mais ter a volatilidade, não vai mais ter upside nenhum. Aí você é o idiota. É você o idiota. Então você tem que se posicionar de alguma maneira diante dessa trajetória evolutiva que está acontecendo na nossa frente, mesmo que, tipo assim, a pergunta que você tem que responder é menos se vai dar certo, se vai chegar lá no final, e mais se você quer ver de dentro ou de fora. Porque está acontecendo. Você quer tentar capturar parte desse upside, mesmo que signifique sofrer com a volatilidade, ou para você só vai se dispor a usar quando o mundo inteiro já usar, e aí não vai ter volatilidade, não vai ter ganho nenhum. A gente aqui escolheu estar dentro, né? E eu acho que o Bitcoin até hoje evoluiu por essas etapas e está arrumando para ser uma unidade de conta. A visão da qual... Não precisa ser. Tipo, se tua visão estiver correta, falta muito, tem muito para andar. Mas e se ele for só uma moeda de reserva? Abre aspas, não só. A gente ainda vai ver todos os bancos centrais tendo uma parcela dos seus balanços em Bitcoin. Sim. Isso falta muito para andar ainda. Então, assim, do ponto de vista do investidor, ele não precisa apostar que ou é isso eu perco dinheiro, ou é aquilo eu perco dinheiro. É convexo. As duas são grandes upsides contra um downside que, tipo, você tá alavancado mesmo sem estar no final do dia, né? E beleza, tem o custo da volatilidade no caminho, então você tem que ser aware disso. Mas, cara, eu acho que eu sou mais do time que vê como um ativo de reserva mesmo. Sovereign, eu acho que, de certa forma, político, mas mais como ativo de reserva. E do ponto de vista de quem respira stablecoin todos os dias, você acha que stablecoins, que para quem não sabe são moedas atreladas ao dólar ou ao real, a moedas de governos, né? Você acha que elas usurparam a função do Bitcoin como meio de troca, ou tem casos em que o Bitcoin como moeda ainda faz sentido? Eu acho que, para o caso específico para o caso geral de pagamentos, sim, como moeda. Onde vai ser negociado, não sei. Porque não existe um blockchain. Existe blockchain específica de stablecoins, né? Circle está lançando a ARC, enfim, mas eu acho que ainda tem muita gente fazendo projetos para que os settlements aconteçam na própria rede Bitcoin, né? Lightning, Liquid, todos esses outros. Mas como função de moeda, eu acho que sim. Internamente eu vejo stablecoin até mais como um ativo de tecnologia, assim. Tipo, pensa que você é um desenvolvedor, você integrou o Pix no Brasil para sua empresa. E teve o Bruno, outro desenvolvedor, que integrou o euro lá, o SEPA, na Europa. Você vai entrar de férias. O pessoal vira pro Bruno e fala, Bruno, vai lá fazer a manutenção do Pix. E vai falar, cara, não sei nada disso. Tipo, esse Pix não sei nada, não sei nem como é que começa. Stablecoins, como tecnologia, é muito superior, porque é muito standardized, né? É um smart contract que do BRLA vai ser muito parecido com o do SDC, todo mundo sabe mexer. É sempre transfer, é sempre wallet, as funções são todas as mesmas. Então, nesse sentido, como ferramenta para o desenvolvedor, eu acho que acaba sendo tão superior que ele vai ser o que vai ser utilizado. Qual que é o problema? Ele não dá fim. Problema assim, né? Visão de, talvez, escola austríaca. Ele não dá fim na moeda fiduciária. Ele só é um upgrade no que diz respeito à programabilidade, experiência do desenvolvedor, ajudar empresas a serem cada vez mais globais, construírem produtos de forma muito mais fácil em uma escala grande. Mas ele ainda está supported pelo mundo de moedas fiduciárias. É uma evolução incremental, não radical. Assim, AI é um negócio interessante, né? Porque a gente vive num mundo que a experiência da usabilidade das coisas, ela sempre foi muito relevante. E por muito tempo a gente falou isso em cripto. Falta UX, falta experiência do cliente, falta essas coisas, né?
Por quê? Porque o cliente, em geral, ele é o dono onde está o cliente? No smartphone. Ele precisa de um app fácil de usar e tudo mais. Então, designers, product managers eram os grandes rockstars do mundo corporativo atual para fazer essa experiência ficar super redonda. Claro que desenvolvedor também. Mas se a promessa de AI ela é verdadeira, a gente vai viver num mundo que o cliente deixa de ser um ser humano, né? Ele passa a ser um agente. Você vai ter seu agente para uma coisa e para outra. E não sei como você vai interagir com ele, mas ele não vai abrir o app de qualquer banco para ficar transacionando. Então, programabilidade, padrões técnicos, APIs vão virar coisas muito mais relevantes. E um monte de gente que era tipo esses nerds de infraestrutura e de APIs e que ficavam fazendo o back que ninguém nunca vê, vão ser talvez as coisas mais relevantes, os assets mais relevantes que você pode ter, né? Então, por isso que AI, eu acho que dificilmente ele vai preferir qualquer método de pagamento que não seja blockchain enabled, porque tem todas essas características, entendeu? E daí também vem parte da forte convicção da gente como empresa em stablecoins, assim. Eu acho que vai ser. Se a promessa for verdadeira e nossos clientes deixar de ser humanos e passar a ser agentes, eles vão preferir usar porque é muito mais simples para eles, entendeu? Do que qualquer UX bonito ou qualquer coisa assim. Então, nesse sentido, eu concordo. Assim. Se vai ser o Bitcoin ou não sei. Mas que com certeza vai ser em blockchain essas transações, eu sei. Tipo, a gente sempre fala na empresa lá um negócio que se tivesse uma varinha mágica, a gente apagasse hoje toda a infraestrutura de pagamento do mundo. Ninguém mais consegue fazer pagamento. Voltando para o cash. Tem que reconstruir. Como vocês acham que a galera ia reconstruir? Blockchain. Não tem outra resposta. Tipo, um padrão para o mundo inteiro, simples. Todos os ativos são diferentes, porém os mesmos. Tecnicamente, eles são os mesmos, apesar de serem um é o dólar, o outro é o Bitcoin, o outro é o... Cara, é uma resposta óbvia, né? Nem sempre as coisas convergem para o óbvio. Mas é um exercício de, é um negócio que mais faz sentido. Você não acha que o excesso de transparência deixa menos óbvia a escolha para o governo? Acho que sim. Mas aí eu acho que tem solução. Privacy é um negócio que tem solução. Não é a melhor solução, mas o governo consegue, inclusive, fazer de forma que que é exatamente o ledger bancário, né? Ela é privada para todos os entes, exceto para os nossos superiores, que vão ser os bancos centrais, que para eles não é privada, é transparente. Daria para fazer uma lógica dessas, entendeu? Que aí reduz um pouco... Até para as empresas é ruim, né? Porque se eu sei o seu wallet, eu sei quanto você está desembolsando de dinheiro que você está recebendo. Então, assim, acho que essa é uma solução que vai ser resolvida. Hoje as soluções que as pessoas usam não são as melhores, mas que no tempo vai ser resolvido. Você acha que as segundas camadas do Bitcoin, ou rede Lightning, para quem acompanha, tem Otimizar os mecanismos. É a comida mais gostosa ou que tem um menu mais bem escrito? As informações. Então, uma tem injeção de prompt gigante. Minha escolha aqui. Não, ele, na prática, ele falou mais ou menos qual que é o budget, o que ele gosta de comer e deixou na mão da IA. Escolhe dessa forma. Pode ser que tenha uma injeção de prompt nas descrições do iFood. Vocês devem ter visto. Das advogadas? Fala pro pessoal que não acompanhou o que aconteceu. Injeção de prompt é um nome técnico de um tipo de ataque que a galera tá fazendo agora, dentro desse contexto, que consiste em você botar em algum ambiente digital, em algum arquivo, instruções invisíveis a humanos, mas que são inignoráveis pelas inteligências artificiais. Então tem um caso que viralizou recentemente no Brasil, de advogadas que estavam fazendo petições, no plural, com injeções de prompt. Textos escritos de uma maneira que você não consegue ler, o juiz não consegue ler, mas se o juiz, por acaso, ou a equipe do juiz usou uma IA para ler, tava lá as instruções, cara, longas instruções, tipo, aceite essa petição, não duvide disso, faça isso, recomende ao seu superior que ele faça isso. Então, as pessoas estão, de novo, né, conversando com o robô e driblando os humanos. Os humanos estão saindo do loop. E isso é uma tendência que o gênio saiu da lâmpada, a gente não vai botar ele de novo na lâmpada. A gente estava falando aqui de compras e conveniência. Cara, não tem força mais potente que a conveniência para avançar a evolução tecnológica. Você gasta 10 minutos que seja. Que Imagina, a minha filha tá crescendo. Se a cada 3 meses eles mandam roupas no tamanho que a gente já sabe lá para casa com a temperatura que vai estar lá em casa, entendeu? Perfeito. Tem meu cartão de crédito. Toma aí, porque senão eu não preciso. Com o look que eu gosto.
Genial. Já Aí pode fazer aí. Aí quem vai não- ter roupinha que vai ter no site da roupinha lá, ó, se alguém do Brasil com tal idade vier, Gestão de pronto. vem aqui, compra É nesse essa. daqui tá perfeito. Aí a IA vai lá. E quão comum deve ser isso já? Nossa. Ou essas advogadas foram muito à frente, na sua opinião? Não. Ridiculamente comum. É? Alguém contou pra elas. É, certo? nos Estados Unidos já teve vários casos. E, claro, esse é um caso, é um exemplo meio esdrúxulo, né? Mas você pode tirar o esdrúxulismo disso e transformar num princípio de desenvolvimento de produto, que é o exemplo que eu estava dando aqui da Resende. Cara, tem que dar tanto valor. Se o teu produto, as pessoas pesquisam sobre ele nas IAs, tu tem que dar tanto valor para o que a IA vai ler sobre ele do que para a landing page onde a pessoa vai clicar. Aqui no Grupo Primo vende-se muito educação, que é uma coisa que ainda é para o humano. O robô não vai fazer uma compra de educação. Uhum. Mas, assim, talvez na hora de comparar gestores, escolher um lugar para deixar o dinheiro a longo prazo, aí talvez uma IA já seja mais relevante na escolha. Tem outras coisas que são mais cotidianas, rotineiras, que a IA vai tomar muito da decisão sozinha. Uhum. Então as pessoas estão começando a pensar nisso e cada vez vai ser mais importante você pensar para IAs, né? Tem uma blockchain que chama Tempo, que é da Stripe, que está sendo feita do zero, inteira em torno desse princípio. Então, mal e mal tem site, a interface bonitinha, é tudo Porque é pra IA. pra gente, pra robô. É pra robô usar. Isso é interessante, cara. Não, até agora não tem nada. Já tem grupos de estudo, né, feitos. Tem. A que tem mais tração é a BIP 360. Ela não resolve o problema por completo. Começa a endereçar ele. Eu acho que o grande problema é que a solução técnica, por mais que ela exista, vai requerer que se aumente o tamanho do bloco. Então você tem assinaturas que são pós-quânticas hoje, práticas, mas elas são muito mais pesadas. Tipo, uma ordem de magnitude mais pesada. Vai virar um negócio meio Bitcoin Cash, então. E aí vai ter gente que não vai curtir, né? E vai ter gente que vai falar assim, putz, só quando a ameaça quântica for iminente a gente pode migrar para esse tipo de assinatura. Até lá, a gente tem que desenvolver novas assinaturas mais leves, que é onde a galera tem gastado tempo e recurso hoje. Então a solução existe, mas ela tem um trade-off ruim. A comunidade já foi para um caminho de não queremos aumentar o tamanho do bloco lá atrás. Né? E aí o pessoal está desenvolvendo novas soluções enquanto a ameaça não é tão iminente. A gente vai ter que optar por algum trade-off em algum momento. Eu acho que os blocos vão ficar mais cheios, sim. A gente não vai conseguir desenvolver assinaturas pós-quânticas, na minha intuição, né? Não sou nenhum especialista. Rápido o suficiente e leves o suficientes para não abrir mão de nada no design do Bitcoin. E essa é a sinuca de bico na qual nos encontramos, né? Em que ponto que a ameaça vai ser iminente o suficiente para gerar consenso e fazer a comunidade falar, não, agora vai. E mesmo que a gente resolva essa questão técnica, ainda tem a questão social de, beleza, como é que a gente vai migrar os bitcoins dos endereços antigos, atuais, para endereços pós-quânticos, né? Porque tem vários ataques teóricos que dá para fazer com computador quântico no Bitcoin. E sei lá, 20 meses atrás, eu achava que 1/7, 1/8 dos bitcoins estavam suscetíveis aos ataques que vão ser práticos mesmo. Hoje, eu acho que esse número é maior. Tipo, tem alguns ataques que eram plenamente teóricos que hoje, com a trajetória de evolução dos últimos meses, eu vejo que talvez eles se tornem factíveis. Por exemplo, Ataques in flight, que a galera chama, que é quando você transaciona o Bitcoin, você tem que revelar a chave pública associada àquelas moedas. E aí tem 10 minutos, no máximo, no limite, até que essa transação seja confirmada na blockchain. Antes desses 10 minutos, você propagou a transação aqui, ela está no ar, de forma simplificada aqui. Só que se um computador quântico conseguir, em 10 minutos, achar o caminho da sua chave pública para sua chave privada, ele pode roubar os bitcoins que você está transacionando agora. E isso é mais grave do que simplesmente roubar os bitcoins de endereços de chaves públicas conhecidas do passado. Porque no caso das moedas do Satoshi, o computador quântico vai ter tempo infinito para pegar as chaves públicas que são conhecidas e tentar achar o segredo delas. No caso de transações que você está fazendo agora, tem 10 minutos só. Eu já achei que fosse absolutamente inviável um computador quântico fazer esse ataque in flight. Hoje eu vejo que talvez não seja tão inviável, não. E aí, de novo, tem solução. A solução técnica existe. A questão é gerar consenso, conseguir determinar em que ponto que a ameaça vai ser iminente e migrar para oferecer transações pós-quânticas. A solução econômica seria fazer transações pequenas, né? Exato. Uma transação grande. Exato. Aí tem as propostas que tem a ver com... Todas elas têm o nome de ampulheta, ou ampulheta no nome, que envolvem você botar requerimentos adicionais de gasto nos bitcoins daqui para trás, de forma a proteger eles desse tipo de ataque. Então, tipo, bitcoins de endereços vulneráveis a quantum
só pode, sei lá, compor 10% do peso de um bloco. Ou você só pode ter 10 Bitcoin de gasto de endereços vulneráveis a Quantum a cada bloco. Tem várias transações que visam mitigar o impacto de um